Olá, estamos começando mais um STJ Notícias com alguns destaques entre os recentes julgamentos do Tribunal da Cidadania. No programa de hoje você vai ver definidos os limites para restingas serem reconhecidas como áreas de preservação permanente. E mais, obra de Aleijadinho deve ser devolvida ao Museu de Minas Gerais. E ainda, auxílio reclusão. Flexibilização do critério de renda para benefício só é possível nas prisões anteriores a 2019. O STJ Notícias está no ar. A edição de hoje começa com uma decisão do Superior Tribunal de Justiça que determinou que o registro de indiciamento deve ser cancelado se as provas que o embasaram foram declaradas nulas. O entendimento firmado pela Corte Especial do STJ foi de que não há base legal para manter o registro nos órgãos policiais e de controle se o conjunto probatório que justifica o indiciamento foi invalidado. No caso julgado, a defesa de uma pessoa interpôs agravo regimental contra a decisão que indeferiu o pedido de cancelamento do indiciamento dele e de comunicação aos órgãos responsáveis para a baixa do registro. A alegação foi de que as provas colhidas durante o procedimento investigatório foram declaradas nulas pelo judiciário, o que resultou no trancamento dos inquéritos policiais e que o indiciamento fundamentado nas mesmas provas também deveria ser considerado ilegal. Na Corte Especial do STJ, o voto que prevaleceu no julgamento foi do ministro Antônio Carlos Ferreira. Ele destacou que o indiciamento não é um ato discricionário da autoridade policial e deve ser respaldado por provas suficientes. Assim, o ministro ressaltou que quando o judiciário declara nulas as provas que fundamentaram o indiciamento, este também se torna ilegal, pois carece de suporte probatório válido. Segunda turma do STJ define limites para restingas serem reconhecidas como áreas de preservação permanente. A decisão do colegiado foi a de que apenas as restingas localizadas na faixa de 300 metros da linha de pré-mar máxima ou aquelas que atuam como fixadoras de dunas ou estabilizadoras de mangues devem ser consideradas áreas de preservação permanente. A restinga é um ecossistema costeiro presente nos litorais brasileiros, caracterizada por vegetações que crescem paralelamente às praias e em solos arenosos pela ação do mar e do vento. Já a linha de pré-mar é uma linha imaginária na costa marítima e nas margens dos rios, que marca o limite máximo da maré cheia e é uma área considerada terreno da Marinha Brasileira, ou seja, é um bem da União. O caso julgado teve origem quando o Ministério Público de Santa Catarina ajuizou a ação para impedir a Fundação Estadual do Meio Ambiente de conceder licenças para corte ou supressão da vegetação de restinga, sob a alegação de que todas as áreas desse ecossistema devem ser reconhecidas como de preservação permanente. O Tribunal de Justiça de Santa Catarina reformou a sentença de primeira instância e restringiu a proteção somente aos casos em que a restinga tem a função de fixar dunas ou estabilizar mangues, como prevê o Código Florestal. No recurso especial ao Superior Tribunal de Justiça, o Ministério Público Estadual questionou a limitação imposta pela Corte Estadual, argumentando que deve prevalecer a interpretação que melhor proteja o meio ambiente. A relatora, a ministra Maria Tereza de Assis Moura, destacou que, embora o Código Florestal adote um conceito mais restrito, o Conselho Nacional do Meio Ambiente, o CONAMA, ampliou a proteção ao incluir também a faixa de 300 metros a partir da linha da pré-mar máxima. A relatora explicou, então, que, embora o Código não mencione expressamente essa amplitude, ele não revoga nem impede a aplicação do entendimento do CONAMA, permitindo que as resoluções complementem a legislação sempre que forem necessários critérios mais rigorosos para evitar a proteção insuficiente do meio ambiente. A segunda turma seguiu o entendimento da relatora e deu parcial provimento ao recurso especial do Ministério Público de Santa Catarina.
Superior Tribunal de Justiça reafirma entendimento de que arrendatário sem perfil de homem do campo não tem direito de preferência sobre imóvel. Os detalhes da decisão a gente confere na reportagem de Jáfer Araújo. Acompanhe comigo. A decisão da terceira turma do STJ foi em um processo de uma empresa em recuperação judicial que buscava vender uma fazenda para pagar os credores. A venda foi autorizada em primeira instância, mas durante o procedimento, 3 membros de uma família alegaram que ocupam o imóvel por meio de contrato de arrendamento rural e, por isso, teriam direito de preferência na compra, conforme previsão legal. Eles apresentaram proposta equivalente à da compradora e afirmaram que não foram notificados sobre a alienação. A empresa, por sua vez, alegou que o único contrato de arrendamento do imóvel já havia se encerrado meses antes da alienação, o que afastaria o direito de preferência. Assim, os supostos arrendatários recorreram ao STJ. Relator na terceira turma, o ministro Ricardo Vilas Boas Cueva lembrou que o STJ já decidiu que o arrendamento rural não implica necessariamente o reconhecimento do direito de preferência para o arrendatário, já que o decreto que regulamentou o Estatuto da Terra restringe esse direito ao chamado homem do campo, ou seja, aquele que cultiva a terra, fazendo cumprir a sua função social. No caso julgado, o ministro apontou que os autos demonstraram que os recorrentes não residem no imóvel e que um deles possui outros imóveis, sendo considerados empresários do ramo agrícola, o que descaracteriza o perfil típico de homem do campo e afasta o direito de preferência. Em outro julgamento, o colegiado da terceira turma decidiu que é possível relativizar requisito da publicidade para reconhecimento de união estável homoafetiva. Uma das exigências para o reconhecimento da união estável é que a relação seja pública do conhecimento das outras pessoas. O STJ decidiu, porém, que é possível relativizar esse requisito de publicidade, pois os conviventes não são obrigados a expor a vida para todos e têm direito à privacidade, especialmente no caso de união estável homoafetiva, por causa do receio de julgamentos sociais negativos e de represálias. No caso analisado, 2 mulheres moraram juntas por mais de 30 anos em uma cidade do interior de Goiás, mas mantinham uma relação reservada. Ao longo desse tempo, elas adquiriram bens, fizeram reformas na casa em que viviam, receberam visitas de familiares, viajaram sozinhas ou acompanhadas de amigos e frequentaram eventos sociais. Quando uma delas morreu, em 2020, a companheira pediu o reconhecimento da união estável. O juízo de primeiro grau considerou a união estável não configurada, pois a publicidade da relação, requisito essencial, não ficou demonstrada no processo. O Tribunal de Justiça de Goiás reformou essa decisão, pois avaliou ter elementos suficientes para comprovar a união homoafetiva. Em recurso ao STJ, irmãos e sobrinhos da falecida, herdeiros dela, alegaram que a publicidade seria indispensável para caracterizar a união estável. No entanto, a relatora na terceira turma, ministra Nancy Andrighi, observou que no caso das relações homoafetivas, o requisito deve ser interpretado à luz dos princípios da dignidade da pessoa humana, da isonomia e da liberdade individual, garantindo-se a proteção da vida sexual e da intimidade. A relatora explicou que é mais importante a demonstração de outros requisitos da união estável, como a convivência contínua e duradoura do casal, com a intenção de construir família sem necessidade de excessiva e desmedida exposição social. Em decisão monocrática, ministra do Superior Tribunal de Justiça confirma que obra de Aleijadinho deve ser devolvida ao Museu de Minas Gerais. O busto de São Boaventura é uma obra-prima do escultor do Brasil colonial Aleijadinho e foi criada para a Igreja de São Francisco de Assis, em Ouro Preto, Minas Gerais. A escultura pertence ao conjunto de 4 bustos relicários criados por Aleijadinho em homenagem aos santos franciscanos e estava em uma coleção particular.
O Ministério Público de Minas Gerais ajuizou uma ação civil pública e foram processados o comprador da obra, que a adquiriu em 2025, e as herdeiras do colecionador, responsáveis pela venda. O Tribunal de Justiça de Minas Gerais manteve a decisão de primeiro grau que determinou a devolução da peça para a Igreja de São Francisco de Assis, em Ouro Preto. A Corte Mineira também afastou o pedido do Ministério Público para que os réus fossem condenados a indenizar danos morais coletivos por entender que eles não foram os responsáveis pela retirada indevida da obra do acervo de origem. No recurso especial ao STJ, os réus alegaram, entre outros pontos, que a peça nunca integrou patrimônio público, pois teria pertencido à Ordem Terceira de São Francisco de Assis e, posteriormente, a colecionadores particulares. A relatora ministra Maria Tereza de Assis Moura apontou que a obra está protegida pelo tombamento da Igreja de São Francisco de Assis e por lei, que elevou Ouro Preto à categoria de monumento nacional e definiu que as obras de arte integrantes do patrimônio histórico e artístico da cidade ficariam entregues à vigilância e à guarda dos governos municipal e estadual. Desse modo, a obra é um bem tombado de circulação restrita, devendo ficar sob a guarda da Arquidiocese de Mariana, no Museu Aleijadinho. O auxílio reclusão é um benefício que costuma gerar interpretações equivocadas e muitas fake news. Mas hoje vamos desmistificar algumas delas. Por exemplo, você sabia que o auxílio é para os dependentes do segurado do INSS de baixa renda que esteja preso após condenação ou em prisão provisória e não ao detento em si? Outra correção: o valor não pode passar do salário mínimo. Tem conteúdo falso circulando nas redes dizendo que o benefício pagaria mais do que o salário mínimo. Outro ponto que costuma gerar dúvidas é que o auxílio reclusão só é devido quando o segurado não recebe salário nem outro benefício previdenciário. Além disso, não são todos os presos que geram direito ao valor, pois existem alguns requisitos como estar recluso em regime fechado. Mas os dependentes de preso em regime semiaberto também têm direito, desde que a prisão tenha ocorrido antes de 2019. E, por fim, é preciso que o preso tenha um tempo de contribuição ao INSS de pelo menos 24 meses. E, recentemente, a primeira sessão do STJ definiu no julgamento do tema repetitivo 1162 que a flexibilização do critério de baixa renda para concessão do auxílio reclusão só vale para prisões anteriores à MP 871 de 2019. Convidamos uma especialista para falar sobre os impactos dessa medida provisória no auxílio reclusão. O critério de baixa renda, antes da medida provisória de 2019, era oferido somente com o salário recebido no mês de recolhimento do preso. Ou seja, se o preso estava desempregado no mês do recolhimento, ele era considerado renda zero. Então, ele automaticamente já estaria considerado como baixa renda. Hoje em dia, depois de 2019, não é mais calculado assim. Ele é calculado com base na média dos 12 últimos salários recebidos pelo segurado antes, do momento da prisão. Então agora se tem uma média e não somente aquele salário recebido no último mês. Quando se judicializava esse tipo de ação, o juiz analisava a real situação da família dos dependentes. Hoje não tem mais flexibilização. É dentro daquele valor limite para o ano do recolhimento. Se a família não se enquadrar ali, não tem direito. Então, não tem mais como haver essa flexibilização do critério objetivo baixa renda. Novos membros nas cadeiras do TSE, CJF e ENFAM. Superior Tribunal de Justiça elege ministros para preencher vagas abertas. Para o TSE, foram indicados os ministros Ricardo Vilas Boas Cueva como ministro efetivo e Marco Butzi, que será suplente. Até então, a vaga efetiva era ocupada pela ministra Isabel Galotti,
que encerrou a passagem pela Corte Eleitoral no dia 21 de novembro. Já o Conselho Superior da Infam passa a ser integrado pelo ministro Sebastião Reis Júnior. E o CJF terá o ingresso dos ministros Ribeiro Dantas e Paulo Sérgio Domingues como membros efetivo e substituto, respectivamente. O mandato para cada cargo é de 2 anos. Agora vamos para o direito privado. A 4ª turma do STJ decidiu que erro formal com protocolo de embargos nos autos de ação executiva pode ser corrigido desde que o objetivo do ato tenha sido alcançado e não haja prejuízo às partes. Por unanimidade, foi negado o provimento ao recurso especial nos termos do voto do relator, ministro Antônio Carlos Ferreira. Ele lembrou que o princípio da instrumentalidade das formas permite aproveitar atos processuais formalmente irregulares, desde que eles não comprometam a essência do procedimento nem os direitos das partes. O caso julgado envolveu 3 advogados que entraram com uma ação de execução de título extrajudicial contra um ex-cliente para cobrar honorários. O devedor apresentou embargos à execução, mas fez isso de forma incorreta, nos mesmos autos da ação executiva, e não por meio de um novo processo, como determina o Código de Processo Civil. O ministro Antônio Carlos Ferreira observou que, segundo o princípio da instrumentalidade das formas, a forma não deve ser um fim em si mesma, mas um instrumento para assegurar a regularidade, a segurança e a eficácia dos atos processuais. Ele explicou que, quando a forma não é estritamente seguida, mas o ato atinge integralmente a finalidade sem causar prejuízo às partes, o ordenamento jurídico permite o aproveitamento do ato irregular, evitando desperdício de tempo e recursos processuais. De acordo com o relator, o sistema processual moderno prioriza a efetividade e a solução do mérito, e não punir por exigências meramente formais. Com muitos aspectos da nossa vida migrando para o virtual, com o dinheiro não seria diferente. Em 2008, surgiu oficialmente a Bitcoin, primeira cripto. De lá para cá, as moedas digitais se popularizaram. A Receita Federal recebe milhões de declarações sobre a movimentação de criptoativos e o sistema de justiça começa a receber cada vez mais demandas. A reportagem especial produzida pela nossa equipe de TV mostra o que o STJ tem decidido sobre o tema. Reparou como estamos entrelaçados em uma rede sem cabos visíveis? No mundo cada vez mais digital, a vida corre por fios e cabos, desde a fibra ótica que liga continentes até o chip dentro do celular. Assim como as redes sociais, o home office, compramos online, assistimos séries por streaming e o nosso dinheiro migrou para o digital. O que é real? Como se define real? As criptomoedas estão no elo mais recente dessa conexão. Elas não dependem de uma autoridade central para operar, como o Banco Central no Brasil. As transações são criptografadas e compartilhadas entre todos os usuários. É como um grande caderno de anotações protegido por códigos secretos, onde todos registram essas movimentações, mas sem a possibilidade de alterar ou apagar os dados. Tudo isso mantido pela rede de computadores dos próprios usuários no mundo todo. Usuários que, na maioria, começaram a explorar o novo pela curiosidade. De como potencializar ganhos financeiros dentro do mundo da internet, né? Então, por volta ali de 2012, eu tive meu primeiro contato com essa estrutura, que era através dos satoshis, né? A gente tinha ali um mecanismo dentro de alguns sites específicos que remunerava o internauta que clicava em alguns banners, joguinhos, vídeos. O Bitcoin foi pioneiro no mundo das criptomoedas e surgiu em 2008. De lá para cá, as moedas digitais se popularizaram, com várias opções no mercado e movimentando valores cada vez maiores. No Brasil, a Receita Federal recebe declarações sobre a movimentação de criptos desde 2019.
O primeiro ano com declarações completas foi em 2020, quando foram informados quase 95 bilhões de reais. Desde então, o valor mais do que quadruplicou, ultrapassando 441 bilhões de reais em 2024. Com a popularização das criptos, veio a necessidade de regulamentação. No Brasil, isso começou em 2022. O marco legal estabeleceu diretrizes para a prestação de serviços de ativos virtuais e na regulamentação das plataformas. Boa parte desse trabalho está sendo feito pelo Banco Central. A lei ainda tipifica o crime de fraude envolvendo a utilização de ativos virtuais, alterando o Código Penal. E também tramita um projeto no Congresso Nacional para regulamentar expressamente a penhora de criptomoedas. Este professor de Direito Tributário e Financeiro aponta que existem desafios para acessar os valores de criptos, principalmente as protegidas por senhas que não estão vinculadas às corretoras. É uma informação que está dentro de um fluxo de dados. Se eu quero saber se uma cripto existe, se alguém tem direito a algum trechinho dessa informação, eu não tenho um órgão central para perguntar. Eu tenho que buscar alguém que faz parte desse sistema e usar um sistema, um mecanismo bastante complexo, matemático, para reconhecer que dentro de uma determinada informação, aquilo que eu estou dizendo que eu tenho, realmente está lá registrado. E com tudo isso, não demorou para o sistema judiciário ser demandado com processos envolvendo criptoativos, inclusive o Superior Tribunal de Justiça. A quarta turma julgou que as plataformas destinadas a transações dessas moedas respondem de forma objetiva por fraudes nas transferências, caso a operação tenha seguido medidas de segurança pré-estabelecidas. Em outro julgamento, a terceira turma admitiu que o juízo pode, no cumprimento de sentença, enviar ofício às corretoras de criptoativos para localizar e penhorar valores em nome do devedor. E no âmbito criminal, a sexta turma manteve uma ação por crimes contra o sistema financeiro nacional, atribuídos à direção de uma sociedade envolvendo atividades com criptomoedas. Apesar da segurança no sistema, o mundo virtual apresenta perigos no mundo real. O principal atrativo das criptomoedas é o rendimento, mas claro, há riscos. Risco regulatório, né? Existe um risco de, por ser um ativo que muitas vezes ele é custodiado pelos próprios investidores, isso pode ser utilizado eventualmente como uma forma de ocultar patrimônio, né? Então, tudo isso gera riscos que o investidor tem que ponderar na hora de investir. Bem-vindo ao deserto do mundo real. E o STJ Notícias vai ficando por aqui. Se quiser saber mais sobre decisões e outras informações do tribunal, a gente tem várias opções para você. É só acessar o site stj.jus.br, o canal oficial do STJ no YouTube, as plataformas de áudio e as nossas redes sociais. Nos vemos no próximo programa. Até lá!